Formas em axonometria. 1. Perspectivas axonométricas. Objetivos. No final desta aula, o aluno deve conhecer as formas em axonometria. Deve ser capaz de identificar cada um dos tipos de perspectiva axonométrica. Representar formas geométricas bidimensionais. A perspectiva axonométrica. A perspectiva axonométrica se entende como projeção ortográfica, conjunto de normas que regem os princípios de grafia. Nesse caso, a representação de algo no papel plano, sendo o objeto colocado de modo a mostrar três faces. O que significa, deve mostrar também três linhas, ou eixos, x, y e z. O eixo x, representando a largura. Y, o comprimento. Z, a altura. 2. Importância da axonometria. A. Compreensão da forma e volumetria. B. Ferramenta de comunicação. Eficaz de comunicar projetos e ideias, permitindo que outros entendam a representação tridimensional do objeto. C. Construção e cálculo de medidas. D. Simplificação da representação, por manter as medidas originais e a proporcionalidade. E. Flexibilidade e adaptação, por variar a posição do observador ao rotacionar os eixos, gerando diferentes visualizações do projeto. F. Ferramenta para a comunicação de ideias arquitetônicas complexas. G. Base para outras representações. Como exemplo temos a perspectiva visual ou rigorosa. H. Histórico de desenvolvimento. Também é usada em diversos campos, principalmente na representação de objetos tridimensionais em desenhos técnicos e arquitetura. Ela permite visualizar a forma e as dimensões de um objeto de forma clara e precisa, e é fundamental para a compreensão de projetos complexos como edifícios e peças industriais. Aplica-se nos desenhos técnicos de máquinas, peças, instalações hidráulicas e em outras áreas. Na arquitetura, projetos de edifícios. Na engenharia, na representação de instalações e estruturas complexas. E, na educação, nas áreas técnicas. 3. Tipos de perspectivas axonométricas. 3. 1. Perspectiva axonométrica isométrica. Perspectiva axonométrica isométrica é um sistema em que não se considera a redução das linhas do objeto. Isto é, as dimensões do objeto são mantidas em escala real. Ou seja, as medidas originais são representadas sem redução ou deformação. Essas medidas marcam-se sobre o eixo x, y e z. Os ângulos entre eles devem ser de 120 graus entre si. Passos para a construção de um objeto em axonometria isométrica. Representação das perspectivas axonométricas de um quadrado. 1. Traçar uma linha horizontal. 2. Traçar os eixos isométricos x e y, com ângulos de 30 graus com a linha horizontal. 3. Traçar o eixo z, na vertical, perpendicular à linha horizontal e tocando na interseção dos eixos x e y. 4. Os ângulos entre x, y e z devem ser de 120 graus entre si. Exemplo. Veja o primeiro passo. 5. De acordo com os dados, identificar os pontos do objeto tridimensional correspondentes aos eixos. 6. Traçar com ajuda de régua e esquadro, com exibição de paralelismo de régua-esquadro. Exemplo. Veja o segundo passo. 3. 2. Perspectiva axonométrica dimétrica. Perspectiva axonométrica dimétrica é um sistema em que se considera a redução de uma das linhas do objeto. Esta redução é feita sobre o eixo da profundidade e dois ficam com comprimentos reais. Dá-se quando dois ângulos projetados no plano são quase iguais e um é diferente. A face da frente conserva a sua largura e altura. A face de fuga, eixo x, é reduzida em 2/3. Os
Os ângulos de inclinação dos eixos x e y em relação à linha horizontal são de aproximadamente 7 graus para a largura e 42 graus para a profundidade. Passos de representação da axonometria dimétrica do quadrado. 1. Escolha da orientação. Determina a posição do objeto na axonometria, levando em consideração quais faces serão mais visíveis e legíveis. 2. Desenho dos eixos. Desenhe os 3 eixos x, y, z, com as seguintes características. Traçar a linha horizontal. Traçar o eixo x. Normalmente, as linhas do quadrado que irão neste eixo são reduzidas a 2/3 da sua medida real, formando um ângulo de 42 graus com a linha horizontal. Eixo y. As linhas do quadrado que irão neste eixo são feitas com medidas reais, mas a inclinação com a linha horizontal é de 7 graus. Eixo z. Este eixo também é representado em sua medida real, se for o caso de formas volumétricas. Mas neste, somente prepara-se verticalmente passando na interseção dos eixos x e y. Observa o exemplo do primeiro passo. 3. Projeção das linhas. As linhas paralelas aos eixos x e y são projetadas na axonometria, exibindo o paralelismo da régua esquadro. Considerando os dados, as arestas, neste caso lados do quadrado, são representadas considerando x, profundidade, com medidas reduzidas a 2/3. Y, largura, mantido com medidas reais. Observa o exemplo do passo final. 3. Perspectiva axonométrica cavaleira. Perspectiva axonométrica cavaleira é o sistema perspectivo obtido quando o feixe paralelo, dito cilíndrico, de projetantes é oblíquo em relação ao quadro, sendo colocada paralelamente a mesma face, a mais importante do objeto. A perspectiva cavaleira é um tipo de projeção cilíndrica oblíqua na qual o objeto tem uma face paralela ao quadro, isto é, plano de projeção, em verdadeira grandeza, enquanto as arestas perpendiculares ao quadro se projetam inclinadas, sofrendo uma certa deformação. Na axonometria cavaleira, o eixo da profundidade é geralmente representado com uma redução na escala, enquanto os outros 2 eixos, y e z, são representados sem redução. A axonometria cavaleira utiliza um ângulo de visão de 45 graus, 30 graus ou 60 graus, dependendo do tipo de cavaleira. Neste caso, temos a axonometria cavaleira subdividida em tipos, através dos ângulos de observação. Estes, que irão se refletir no eixo x, sendo ângulos de inclinação de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Para compreendermos, vamos levar o exemplo do quadrado. Na leitura do quadro apresentado, temos 2 colunas. A coluna dos tipos de axonometria cavaleira e a coluna dos coeficientes de redução das escalas dos eixos. De acordo com os ângulos de observação, temos cavaleira de 30 graus, cavaleira de 45 graus e cavaleira de 60 graus. Na cavaleira projetada com o eixo da profundidade equivalente a 30 graus, a redução dos lados do quadrado não ocorre para a largura, eixo y, altura, eixo z, este último, em casos da forma volumétrica. Mas a medida da profundidade do quadrado, eixo x, reduz a 2/3. Na cavaleira projetada com o eixo da profundidade equivalente a 45 graus, a redução dos lados do quadrado não ocorre para a largura, eixo y, altura, eixo z, este último, em casos da forma volumétrica. Mas a medida da profundidade do quadrado, eixo x, reduz a 1/2. Na cavaleira projetada com o eixo da profundidade equivalente a 60 graus, a redução dos lados do quadrado não ocorre para a largura, eixo y, altura, eixo z,
Este último, em casos da forma volumétrica. Mas a medida da profundidade do quadrado, eixo x, reduz a 1/3. Axonometria cavaleira de 30 graus. Passos para o traçado de um quadrado em axonometria cavaleira de 30 graus. Para construir um quadrado em axonometria cavaleira de 30 graus do eixo x, deve-se 1. Desenhar uma linha horizontal que será a base dos seus 3 eixos. 2. Traçar a linha do eixo y e x concorrentes com a linha horizontal. Só que a linha do eixo y vai coincidir com a linha horizontal. E a linha do eixo x deve levantar a um ângulo de 30 graus. 3. Traçar o eixo da altura, eixo z, a concorrer com o eixo x e y no ponto de concorrência. Observe o primeiro passo. 4. De acordo com os dados, traçar a linha, aresta, neste caso, lado do quadrado, a coincidir com o eixo y. 5. Traçar a linha, aresta, neste caso, lado do quadrado, a coincidir com o eixo x e a fazer vértice no ponto de concorrência. Mas, este lado, deve estar reduzido, 2/3 da medida real. 6. Exibir a técnica de réguas quadro no traçado de paralelas. Observe o passo final. Axonometria cavaleira de 45 graus. Passos para o traçado de um quadrado em axonometria cavaleira de 45 graus. Para construir um quadrado em axonometria cavaleira de 45 graus do eixo x, deve-se 1. Desenhar uma linha horizontal que será a base dos seus 3 eixos. 2. Traçar a linha do eixo y e x concorrentes com a linha horizontal. Só que a linha do eixo y continua a coincidir com a linha horizontal. E a linha do eixo x deve levantar a um ângulo de 45 graus. 3. Traçar o eixo da altura, eixo z, a concorrer com o eixo x e y no ponto de concorrência. Observe o primeiro passo. 4. De acordo com os dados, traçar a linha, aresta, neste caso, lado do quadrado, a coincidir com o eixo y, sem deformação de medidas. 5. Traçar a linha, aresta, neste caso, lado do quadrado, a coincidir com o eixo x e a fazer vértice no ponto de concorrência. Mas, este lado, deve estar reduzido 1/2 da medida real. 6. Exibir a técnica de réguas quadro no traçado de paralelas. Observe o passo final. Axonometria cavaleira de 60 graus. Passos para o traçado de um quadrado em axonometria cavaleira de 60 graus. Para construir um quadrado em axonometria cavaleira de 60 graus do eixo x, deve-se 1. Desenhar uma linha horizontal que será a base dos seus 3 eixos. 2. Traçar a linha do eixo y e x concorrentes com a linha horizontal. Só que a linha do eixo y continua a coincidir com a linha horizontal. E a linha do eixo x deve levantar a um ângulo de 60 graus. 3. Traçar o eixo da altura, eixo z, a concorrer com o eixo x e y no ponto de concorrência. Observe o primeiro passo. 4. De acordo com os dados, traçar a linha, aresta, neste caso, lado do quadrado, a coincidir com o eixo y, sem deformação de medidas. 5. Traçar a linha, aresta, neste caso, lado do quadrado, a coincidir com o eixo x e a fazer vértice no ponto de concorrência. Mas, este lado, deve estar reduzido 1/3 da medida real. 6. Exibir a técnica de réguas quadro no traçado de paralelas. Observe o passo final.